Olá, pessoal. Que prazer poder estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Deixa eu só fazer algumas perguntinhas antes do vídeo começar. Você já se inscreveu aqui no canal? Não? Então aproveita, é rapidinho. Clica nesse botãozinho vermelho, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações quando houver vídeo novo aqui no canal. Deixe o seu comentário. Pode ser dúvida, pode ser alguma sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal. Eu vou ler com muito carinho cada um dos comentários, tá? E se gostar do vídeo, deixa seu like. Agora, aguarda só um pouquinho, fica ligado que o vídeo começa logo depois da vinheta. Até lá! E aí, pessoal, já estamos de volta. Então vamos começar com o nosso assunto de hoje. O tema é bem atual, a gente está vivendo uma situação de pandemia, como todos nós sabemos. É uma situação nova para todos nós, a nossa geração não está acostumada com isso, mas acredito que logo logo tudo vai se resolver, tudo vai melhorar. Se vocês quiserem depois, eu posso dar algumas aulas contando o histórico de algumas pandemias que assolaram a humanidade em épocas diferentes e tal. Então, se quiser assistir essa videoaula, deixe um comentário, dá também a sua sugestão, que eu vou atendê-la com muito carinho. Então agora vamos começar a falar desse assunto, a falar um pouquinho sobre os vírus. Bom, pessoal, quando a gente fala de vírus, a gente tem que ter em mente que os vírus, eles são seres acelulares, tá? Eles são simplesmente junção de proteínas e ácidos nucleicos, tá? Antigamente, isso foi até mesmo na época em que eu comecei a estudar isso, falando agora da época da minha escola, se ensinava muito que os vírus possuem um único tipo de ácido nucleico, sendo DNA ou RNA. Porém, eu botei uma observaçãozinha aqui que ele também pode ter ambos. Descobertas recentes descobriram, por exemplo, o citomegalovírus. O citomegalovírus ele tem os dois ácidos nucleicos. Olha que interessante. Isso é para você ver como que a ciência evolui, como que ela pode o tempo todo estar descobrindo coisas novas. Uma coisa que era verdade, como era na época em que eu era estudante de ensino médio e tal, hoje já é totalmente diferente, tá? Vamos voltar aqui. Algumas coisas não mudaram. Por exemplo, os vírus não possuem metabolismo próprio, ou seja, tudo que eles precisam fazer, a energia que eles precisam utilizar para poder fazer esse processo, para poder se reproduzir, as enzimas, tudo isso vem da célula hospedeira. Por conta disso, a gente chama os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Ou seja, eles não conseguem sobreviver sem uma célula hospedeira, eles não conseguem se reproduzir. Fora da célula hospedeira, eles são totalmente inérteis, ou seja, eles não têm função nenhuma. Eles são conhecidos como agentes infecciosos, daí vem o nome de viroses, tá? Virose nada mais é, de forma geral, uma doença causada por um vírus. Fora da célula, ele é um vírion, ele recebe o nome de vírion, que é justamente essa partícula inerte. Enquanto ele não tiver uma célula hospedeira, ele não consegue de modo algum fazer nada. Mas o vírion ele também pode ser utilizado como um veículo de transmissão. A partir do momento que ele encontrar uma célula hospedeira, o ácido nucleico dele vai se tornar ativo e, consequentemente, começa-se todo o processo de reprodução do vírus. Outra coisa que é interessante, os vírus não sofrem ação de antibióticos, ok?
Os antibióticos não têm nenhum efeito sobre os vírus. Mas aí você pode se perguntar, tem uma coisa interessante aqui. Professor, se os antibióticos não fazem nenhum efeito sobre os vírus, por que no coquetel antiviral eu tenho um antibiótico junto? Boa pergunta, gafanhoto. Isso é uma questão interessante. Por que eu tenho antibiótico no coquetel antiviral se ele não tem nenhuma ação nos vírus? Pois é, a presença do antibiótico no coquetel antiviral nada mais é do que um preventivo. Como a célula hospedeira do vírus HIV é justamente as nossas células de defesa, a pessoa fica com a imunidade extremamente baixa. Ela fica sem imunidade nenhuma praticamente. E aí ela fica refém de qualquer doencinha boba. Qualquer doença boba pode vir a levar o paciente a óbito. Então, a presença do antibiótico é um preventivo, justamente para impedir que qualquer infecção que o antibiótico tenha ação, qualquer infecção dessa possa levar à morte. Tanto que a gente costuma até dizer, ninguém morre de AIDS. A pessoa pode morrer de determinadas doenças por conta de um quadro de AIDS. A AIDS diretamente ela não vai matar, mas como ela deixa a pessoa fraca, as pessoas podem morrer por uma gripe boba, às vezes uma pneumonia que poderia ser tratada, e por aí vai. São várias situações. Outra situação, os vírus podem sofrer mutações. Esse maisinho que eu coloquei aqui entre parênteses é porque quem sofre mais mutação são os vírus de RNA. Já se perguntou por que todo ano você tem que tomar uma vacina da gripe? Justamente por isso, gafanhoto. O vírus da gripe é um vírus que sofre muita mutação. Por isso que a vacinação tem que ser constante, porque a cepa que apareceu em um ano já não é igual a do outro. É um vírus que sofre muita mutação. Estou querendo dizer que com os DNA vírus não ocorre mutação? Não. Ocorre sim, senhor. Tem mutação também nos vírus de DNA. Só que os RNA vírus sofrem muito mais mutação. Uma outra característica, eles multiplicam dentro das células vivas usando a maquinaria de síntese das células. Ou seja, eles precisam de qualquer forma da célula hospedeira para poder se multiplicar. Tá? E como eu falei anteriormente, toda energia que eles utilizam provém da célula hospedeira, já que eles não têm metabolismo. Aqui eu vou entrar numa observação, porque existem cientistas que consideram os vírus como seres vivos, mas isso aí não há um consenso. Eu particularmente não acredito que seja um ser vivo por alguns fatores. Primeiro, pelo simples fato dele não conseguir sobreviver fora de uma célula hospedeira, por ele não ter o seu metabolismo próprio, tá? Porque toda célula tem, mas o vírus não consegue ter. E também, aí eu entro numa questão minha, mas se você parar para analisar, nenhum sistema de classificação, quando você pegar o estudo da taxonomia, isso pode ser um assunto mais para frente, mas eu adianto aqui rapidinho, em nenhum caso, sabe, nenhum sistema de classificação coloca os vírus como seres vivos. Então, se o sistema de classificação são para classificar os seres vivos e o vírus não está presente, então eu acredito que eles não são seres vivos. Então, isso é a opinião do professor Vicente e tal. Mas só deixando aqui que tem pesquisadores que consideram os vírus como seres vivos, mas eu não concordo com isso. Mas isso aqui é só uma opinião. Vamos seguir. Então aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura. Existem vírus que têm um envelope que vão cobrir o capsídeo. Estão vendo essa estrutura, gente? Aqui eu tenho o material genético do vírus, tá? E eu tenho uma estrutura que vai recobrir todo o seu material genético. Essa estrutura eu dou o nome de capsídeo, ok? Em alguns vírus eu tenho todo um envelope recobrindo esse capsídeo. A esse vírus eu chamo ele de vírus envelopado. Em outros casos, em alguns vírus, eu não tenho esse envelope, como esse caso aqui. Eu chamo esse vírus de vírus não envelopado.
Fácil, né? Tranquilo de pegar isso aí, né? Mas aí a gente pode entrar agora na classificação. Como é que eu classifico os vírus? Vamos lá. Eu vou entrar aqui com vocês em 3 tipos de classificação. A primeira classificação, eu estou falando dos vírus quanto ao seu capsídeo. Eu tenho capsídeo no formato icosaédrico, e aí eu tenho, no icosaédrico eu tenho os vírus envelopado e não envelopado. Tá? Um exemplo de icosaédrico envelopado é o herpes viridie, os herpes vírus. Tá? Os não envelopados são os papilomavírus. Tá? Um outro formato, eu tenho o formato helicoidal. O que é o formato helicoidal, pessoal? É o formato de hélice. Ele lembra uma hélice, por isso que ele chama de helicoidal. E aí eu tenho os filovírus, ou a família Filoviridae, como exemplo de envelopado. Nos não envelopados eu tenho os virgavirides. E eu tenho também o que se chama de vírus complexo. Nos vírus complexos, eles são não envelopados, tá? Isso é a característica deles. E eu tenho os milvirides. O mais conhecido dos vírus complexos são os bacteriófagos, aqueles vírus que infectam bactéria. Estou aqui, voltando à figurinha, tá? Mostrando para vocês a diferença entre um vírus envelopado e um não envelopado. Uma outra classificação é quanto ao seu material genético. Eu vou ter vírus de DNA, esse vírus tem fita dupla ou fita simples, tá? A mesma coisa ocorre nos vírus de RNA, que são os rotavírus, por exemplo, e tem RNA de fita simples, e tem aquele vírus que ele tem DNA e RNA, e aí eu cito o citomegalovírus, tá? E uma outra classificação para a gente ver aqui, eu tenho os retrovírus, que tem RNA, mas tem também, aqui é importante a gente ressaltar, para ser considerado retrovírus não basta apenas ter o RNA, tem que ter a enzima transcriptase reversa, ela que determina para ser um retrovírus. Quem faz isso, por exemplo, é o vírus HIV. O vírus HIV tem essa enzima. E uma outra situação, eu tenho os arbovírus. Arbovírus nada mais é do que os vírus que são transmitidos por artrópodes. Não está lembrando disso, gafanhoto? Então deixa eu refrescar essa memória. Lembra do nosso amiguinho Aedes aegypti? Pois é, o Aedes aegypti ele é um artrópode, é um mosquitinho. Você consegue imaginar uma criatura daquele tamanho, pequenininha, mesmo assim a gente consegue enxergar, mas ele é pequeno. Uma criatura daquele tamanho consegue transmitir 4 vírus diferentes. 4. Pois é. É coisa pra caramba, né? Zika, chikungunya, dengue e também a febre amarela. Então você vê como é que o bichinho é capaz de causar estrago, né? Aqui são só alguns exemplos. Tem outras doenças que também são arboviroses, tá? Também pode ser um tema. Fica aqui, se quiser uma sugestão, também pode ser um tema no próximo vídeo, tá? Mas vamos lá. E aí vocês podem estar se perguntando, estou falando aqui muito das doenças humanas e tal, mas vocês podem se perguntar, tá, professor, mas os vírus, quem são os hospedeiros dos vírus? É só ser humano, animal? Não. Você tem a célula animal, gafanhoto, você tem a célula vegetal, célula bacteriana, células fúngicas, até protozoários, ou seja, eles podem infectar praticamente tudo. Pois é assustador. Como é que um troço desse pode causar tanto problema? E agora eu vou entrar com vocês nas estratégias que os vírus têm para penetrar uma célula. Basicamente, eu defino as estratégias de penetração do vírus numa célula como 3 estratégias principais: a estratégia da injeção, fusão do envelope e a endocitose. Calma que eu vou explicar cada uma delas. No caso da injeção, tá? Eu estou falando, um exemplo clássico é o exemplo do bacteriófago. Ele faz essa estratégia. Como é que ele age?
Aqui no bacteriófago, falando do ciclo dele, eu vou citar dois ciclos, o ciclo lítico e o lisogênico. Vocês vão entender a diferença. Então vem comigo, ó. O bacteriófago ele vai lá, ele vai aderir à célula hospedeira, se fixou. E aí através dessa estrutura aqui, a cauda, o que ele vai fazer? Ele vai injetar o seu material genético, certo? E aí com isso, ele já começa a utilizar o maquinário celular para fabricar o seu genoma, tá? Daqui eu vou ter a formação de novas partículas desse vírus. Esse vírus vai ser jogado para fora. Nesse caso aqui, a célula vai estourar e o vírus é jogado para fora. Tá? Nesse caso, a célula morre. Tá? Mas, para se manter, o bacteriófago também pode fazer o ciclo lisogênico. O que é isso? É a mesma situação no quesito de injeção, ele se fixou, só que aqui tem uma situação interessante. Aqui, ao invés da célula ser destruída, o que ele vai fazer? A célula bacteriana, o DNA da célula, o genoma da célula bacteriana vai ser aderido ao genoma viral. Então, toda vez que a célula fosse dividir, que ela for replicar o seu material genético, o que vai acontecer? O do vírus vai ser replicado também. E aí ele se mantém. Nesse caso aqui, a célula se mantém viva. Tá? Agora, tem duas observações aqui. Quando essa partícula se adere ao DNA bacteriano, eu chamo essa partícula de prófago. Tá? Então, se a sua prova aparecer a questão de prófago, você já sabe que está falando do ciclo lisogênico, que é quando o genoma bacteriano, quando o genoma viral está aderido ao genoma bacteriano, correto? Só que tem o seguinte, pessoal, nada impede que depois de um ciclo lisogênico ele vá fazer o ciclo lítico, tá? Isso pode ocorrer. Então aqui eu estou deixando algumas observações sobre o ciclo lisogênico. Os processos lítico e lisogênico eles são semelhantes, a diferença é que o DNA do fago, ou seja, da partícula do vírus, ele vai se inserir no DNA bacteriano, já no ciclo lisogênico, tá? O vírus, por isso que o vírus pode ser chamado de prófago, porque ele está aderido. E toda vez que ocorrer essa replicação no cromossomo bacteriano, o DNA do prófago também vai ser replicado. Isso mantém a célula viva e vai permanecer latente nas células filhas, tá? Mas como eu falei aqui, ó, o DNA pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar o ciclo lítico. Isso pode ocorrer. Tá? E por último, no ciclo lisogênico as células não morrem e os vírus neste caso são chamados de temperados. Mas vamos seguir. Vamos falar agora do HIV. Então, vamos voltar aqui rapidinho na figurinha. Uma outra situação é a fusão do envelope. O HIV tem a estratégia da fusão do envelope, já que ele é um vírus envelopado. Certo? Então, vamos entender uma coisa. Quais são as etapas? Isso também vale para o slide anterior, tá, pessoal? Quais são as etapas do ciclo produtivo do HIV? Não só do HIV, mas dos vírus em geral. Adesão, penetração, biossíntese, maturação e liberação. Eu puxei a setinha aqui para vocês verem sobre biossíntese, porque é justamente nessa fase em que o vírus ele meio que manda a célula produzir mais vírus. Ou seja, ele se utiliza do maquinário celular para produzir mais vírus. Então, como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma, pessoal. O vírus HIV vai aderir o seu envelope na célula hospedeira. No caso dessa doença, a célula hospedeira é o linfócito CD4, então vai aderir, tá? A partir daí, eu vou ter a ação da transcriptase reversa. Lembra que eu falei que isso é o que define para ser chamado de retrovírus, tá? Não é só ter RNA.
eu vou ter a ação da integrase, que vai integrar o DNA viral ao genômico, tá? Vocês podem ver aqui, vai ter essa integração, beleza? E aí esse vírus vai sair do núcleo, vai ocorrer a tradução e eu vou ter as proteínas virais, as proteases vão fazer a clivagem das proteínas e, consequentemente, esse vírus vai estar formando um novo vírus. Tá? Então, basicamente, aqui que fique bem claro, ó, eu tenho a aderência do envelope à célula e o material genético é colocado dentro da célula. Isso se diferencia, por exemplo, da endocitose. Endocitose é quando a célula entra toda, ou seja, endocitose, ou seja, a célula entra por completo. No HIV, isso não ocorre. É só o material genético que vai ocorrer dentro da célula, vai entrar na célula e vai ocorrer todo o processo. Na endocitose, a célula entra toda. Quer um exemplo clássico de endocitose? Gripe. Os vírus da gripe têm a estratégia da endocitose. Tá? E aí a gente vai terminando, estamos chegando no finalzinho desse vídeo, né? Mas vamos lá. Eu tenho partículas subvirais que também podem causar situações complicadas para os seres vivos. Então, eu tenho os viroides, os viroides, tá? Aqui saiu errado, é isso mesmo. Os viroides, eles são RNA simples, não é simples não, tá? É simples, tá errado aqui, e circular, alojado no núcleo da célula hospedeira. Isso ocorre muito em doença da planta, tá? Eu tenho os virusoides, que são muito semelhantes aos viroides, porém eles são mais específicos. Eles só se propagam na presença de determinado vírus. E eu tenho também os prions. Olha que doido, gente. São proteínas infectantes. Isso ocorre, por exemplo, naquela história que a gente ouviu na doença da vaca louca, tá? E também pode ocorrer na síndrome familiar fatal. Então aqui são alguns exemplos só de partículas subvirais que às vezes aparecem em prova e tal. Então, por exemplo, se você vê uma questão lá falando sobre doença da vaca louca, você já sabe que está falando de prions. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo para esse vídeo ganhar relevância e poder atingir mais pessoas. Ok? Segue lá as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que por lá também vai ter muito material. A gente vai começando com um vídeo por semana, mas a ideia é que isso possa se tornar cada vez mais diário e a gente poder falar bastante de assuntos relacionados à biologia. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima.